Salve, salve, família! Que foi? Tá difícil. Só porque hoje é terceira. Salve, salve, família! Satisfação imensa, um prazer inenarrável, praticamente sexual estar aqui com vocês em mais um episódio do Pós-Plantão Podcast. O que vocês já sabem é o melhor podcast médico da região, do estado, quiçá do Brasil e da América Latina. Já estamos expandindo os nossos views aí para América do Sul. Já temos o pessoal da Argentina, já tá vendo a gente, né? Tem o pessoal lá da Colômbia também, que veio até aqui com a gente para gravar. O Coelho. Não, é cubano, né? É Cubano. Prazer. Quem é que é da Colômbia que veio aqui? Ninguém, né? Só de Colômbia Cuba. não, cubano, né? Só de Cuba. Prazer enorme estar aqui com vocês. Graças a Deus estamos crescendo bastante. Graças à audiência de vocês, a gente agradece demais. Vamos anunciar nosso convidado, mas antes disso, aquele que molha a nossa mão aí pra pagar nossas contas, né? Vamos lá, meu filho. Quem que é? É isso aí, pessoal. Esse episódio, esse podcast só são possíveis... Não, pera aí, só um pouquinho. Anima um pouquinho aí, porque o pessoal aqui paga a conta, né? Dá aquele gás assim, tipo, vamos lá, pessoal, então, Portal do Sul, né? Faz É isso aí, pessoal. aí, porra. É isso aí, É o pessoal. aplicativo do Dom Virgílio, que vocês Pô, fazem aí, ó. propaganda. O cara me convidado vai mete fazer a o porra da marketing. propaganda aí, o aplicativo Dom Vigílio chega a 18 minutos. Não, nós vamos conseguir dinheiro como, Pina, velho? Você tava bom, você deu uma caída, vai. Pelo amor de você. Deus, o dono do patrocínio. Vai, tá vou começar de novo. Vamos aos nossos Os patrocinadores. Vai, Pina, É isso aí, você que vai assistir agora esse episódio, baixa o aplicativo da Dom Delivery no seu celular e peça sua pizza entre 15 a 18 minutos, borda doce ou salgado, você Não. discute com a sua família. Ah, sim. Pra chegar na sua casa e assistir esse episódio com a gente, temos também o pessoal da Prev Diagnósticos por Imagem. Os melhores aparelhos e os melhores profissionais no diagnóstico por imagem, o exame que você vai pedir para o melhor conduta do seu médico. Temos o pessoal da Gui Apple, assessoria e produtos Apple especializado para você, seja iPhone, iPad, iPod, tudo com confiabilidade, segurança e agilidade. Temos também o pessoal da COT, Clínica Ortopédica do Tocantins, o melhor serviço de atendimento para osteomuscular do estado, as melhores máquinas e também os melhores profissionais altamente qualificados para vocês. E é claro, o pessoal da Formed Marketing Médico, o marketing que cuida do pós-plantão e que quer cuidar da sua carreira médica. Entre em contato com o pessoal da Formed, clica no link do formulário que tem aqui abaixo, eles vão coletar algumas informações e já vão entrar com a proposta direta pra vocês, beleza? Eu falei que você tava. Não, você tava meio rebaixado. Eu falei, não pode, velho, porque. É semana de prova. Vai que a galera não renova o contrato. Já pensou se o cara não renova o contrato por causa do Pina? Deu ruim. Não, mas teve Aí eu bom, vou demitir. teve Não, bom. ficou bom. O menino é bom, ele faz até Mas melhor eu que quase isso. pedi uma pizza enquanto já discutia com o pessoal Aí, do marketing. tá vendo? É desse jeito. Então vamos lá, hoje nós temos um convidado. Então aproveita que tu já tá aí, apresenta nosso convidado. É isso aí, pessoal. Reginaldo Abdala, vamos lá. Lista Forbes, Under 30. Já começamos bem. Temos Só um... errou os 30. 52 aí. Isso aí, é porque tem um amigo meu que ele conta que a gente só conta até os 50 e dos 50 a gente começa a contagem regressiva. Então se eu tenho Já 48 chegou pra 100, entendeu? Under 30. Temos aqui um dos marcos, não só do serviço médico assistencial, mas também como empresário no ramo da medicina, alguém que teve a visão de construir um dos maiores polos médicos do estado, do município, que eu acho que é referência para toda essa nova garotada. Tá hoje encabeçando programas não só na assistência, não só no lado empresarial, mas também na Federação Médica. E eu acho que vai contribuir muito com a gente, com a visão principalmente sobre o corporativismo médico para os próximos anos. A união da nossa classe, empreendedorismo na medicina, trabalho de assistência. Hoje a gente tem a alegria de entrevistar o Dr. Reginaldo. Olha aí, você viu? Esse menino é bom, né? Uma boa tarde a todos que aqui estão, a todos que ouvem. Eu vou dizer para vocês que a partir do primeiro convite, há mais ou menos uns 40, 50 dias, eu passei. Não sei se vocês ganharam uma boa pessoa para falar, mas um bom ouvinte vocês ganharam. Olha só! Eu passei a ser ouvinte do podcast. Eu acho que tem muita coisa que é discutida aqui e que vale a pena a gente ampliar esses horizontes. Os temas que aqui são discutidos, eu acho que vale a pena a gente ampliar e tentar, quem está na outra ponta ou quem está com o bastão de gente que faz, poder fazer alguma coisa pela galera que está aqui. Com certeza. E é um prazer muito grande ter você aqui. Eu acho que você tem alguns insights, algumas ideias muito boas para implementar, pelo menos na minha vida e principalmente na vida desse pessoal que está formando daqui a pouco. Vamos lá.
Eu acho que uma das primeiras perguntas que todo mundo sempre quis fazer é que o senhor já não chegou aqui, Dr. Reginaldo Abdala, dono do conglomerado médico que o senhor dirige hoje, né? Então conta pra gente um pouquinho da história de como foi a formação, de onde o senhor veio, como veio parar aqui. Eu sou nascido em Ribeirão Preto, São Paulo. Sou filho de bancário. A cada 3, 4 anos no máximo eu mudava de estado. Segredo. Eu mudava de estado e mudava de tudo quanto é coisa. Ou seja, eu não tenho uma raiz assim, olha, meus amigos de infância. Não, a cada 3, 4 anos eu era obrigado a mudar tudo. O lugar onde eu mais estou há mais tempo é o estado de Tocantins. Eu tenho 17 anos que estou aqui no estado. Eu sou formado na PUC de Campinas. Fiz residência de ortopedia na PUC de Campinas, por opção. E coluna eu fiz na USP, em Ribeirão Preto. De lá eu ganhei uma bolsa de estudo, fui para a Suíça. Aí eu voltei e falei, agora eu preciso fazer minha vida. O primeiro convite que eu tive e aceitei foi um desafio gigantesco. Eu tinha acabado de voltar da Suíça e fui montar um serviço de ortopedia no sudoeste do Pará, numa cidade chamada Itaituba. Eu conheço demais. Lá eu fiquei 8 meses, aí me chamaram para o concurso aqui, eu saí de lá e vim embora pro Tocantins e aqui eu estou, desde aquela época. Eu digo que estou por quê? Porque Deus mexeu e eu falo sempre para meus filhos, faço a parte de vocês. E aí se não der para ir para um lado, ou se o destino te levar para o outro, não foi o destino, foi Deus que te levou e Deus que te colocou naquele lugar, porque ele tinha uma razão própria para isso. Eu estou hoje presidente do Sindicato dos Médicos e estou o diretor médico do grupo medical. O grupo medical hoje ele é composto pelo Hospital Palmas Medical e pelo Santa Teresa. E esse grupo, ele foi comprado pelo pessoal da Cora Saúde. E a Cora Saúde hoje ela é dona de 16 hospitais no país. Sendo 7 no Espírito Santo, 3 no Ceará, 2 em Brasília, sendo o Hospital Anchieta e o Hospital São Francisco. Comprou o Hospital Neurológico de Goiânia, Palmas Medical, Santa Teresa, o Hospital São Mateus em Cuiabá e é um grupo muito grande hoje. Mandaram a proposta agora de comprar o pós-plantão também? Eu neguei. Eu acho que o pós-plantão ele não pode ser adquirido. Ele tem que ser uma coisa associativa. Aí. E sendo que a majoritária tem que ser de vocês. Porque vocês têm que dar o norte, a gente pode dar o apoio. O norte é de vocês. Que visão, entendeu? tudo. Porque o que acontece? Vocês trazem alguns temas para cá que esses temas não são de faculdade. E antes de vir para cá eu tive a curiosidade de começar a ouvir alguns podcasts que já foram passados aqui. E tem vários temas que eu faço a meia-culpa, eu também não tive na faculdade, eu acho que a gente tem que ter um espaço para poder discutir isso. Aí cabe o sindicato a trazer isso para vocês. Entendeu? A parte de uma formação econômica, o que fazer, o que não fazer. E a gente tem muito essa preocupação. PJ ou não PJ. Tanto que agora em Porto Alegre o tema foi como que o sindicato pode representar as pessoas jurídicas. Por exemplo, eu tenho uma pessoa jurídica. A minha pessoa jurídica sou eu e minha esposa. Minha esposa não tem nada a ver com a área médica, mas eu fui meio que obrigado a ter essa pessoa jurídica para poder desempenhar o serviço como médico. E como pessoa jurídica, o sindicato não tem como oferecer uma ajuda, porque é pessoa jurídica, o sindicato não tem legalidade para representar a pessoa jurídica. Sim. E agora nós estamos buscando um caminho para que isso mude. Isso aconteça. Para que não aconteça o que aconteceu recentemente aqui no estado, onde, para burlar um sistema de contrato, desenvolveu-se a modalidade onde a pessoa assinava um contrato e ela se tornava dona de 0,01% daquela empresa. Eu, como sindicato, presidente do sindicato, procurei algumas pessoas e disse, não assinem, porque isso pode dar problema para vocês. Vocês vão ser responsáveis legais por essa empresa. E se der problema, é vocês. E recentemente eu fui procurado. Reginaldo, deu problema.
Polícia Federal foi lá, tá, meu nome tá lá envolvido no inquérito. O que eu faço? Eu falei, além de chorar, Rezar muito. porque a gente já, agora vamos sentar aqui. Aí o sindicato ofereceu ajuda a esses colegas e levantamos toda a documentação e falou, olha, fique tranquilo, porque é um rito que vai ter, ainda está na fase de inquérito, eu acho que vocês não vão responder o processo, porque vocês têm uma documentação e um conjunto probatório que te tiram do processo. Mas vocês vão ter que responder, é dor de cabeça. Você entendeu? Então, assim, tem muita coisa que a gente tem a oferecer como sindicato, tem muita coisa que eu tenho a oferecer como colega, que já estou aí com 26 anos de profissão. E para não deixar que esses caminhos que vêm, eu falo que não são caminhos, são armadilhas que vêm sendo colocadas por recém-formado. E o recém-formado, ele vem pisando em ovos e quando vira e mexe, estoura a bomba nas costas deles, né? Pisando? Opa, perdão. Não, desculpa. Você acha que o sindicato tá muito presente na vida daquele aluno que tá formando, aquele cara do 12º período, por exemplo? Ele não deveria estar ali na porta da faculdade, entre aspas, por exemplo, para... Sabe qual? O aluno tá saltando o 12º período para virar médico e às vezes não tem um... Eu vou falar para você qual é a representação do sindicato hoje na vida desses alunos e faço uma meia-culpa. Zero. Muitos que são professores de vocês são diretores do sindicato ou estão dentro do sindicato e não explicam. E hoje a gente tem uma bagagem que vem sendo publicada e que vem sendo politizada, porque quando fala sindicato, todo mundo lembra o sindicato dos metalúrgicos, lá, chão de fábrica e greve, isso e aquilo, e o cara usando o sindicato para benefício próprio. E não é isso que a gente vem trabalhando. O sindicato hoje dos médicos, eu digo para vocês que nós temos 90% do que fazemos é jurídico. A gente vem brigando pelo concurso público e vocês que estão aí formando ou recém-formados, se preparem, porque o ano que vem deve sair o concurso público para o Estado. Notícias. E a gente briga por isso, a gente briga por um contrato decente. Tanto que o contrato de RQE, para quem já tem residência, ele é fruto de toda a briga que a gente teve. Do sindicato. Ou seja, a gente vem fazendo muita coisa, porém nós não viemos publicizando muita coisa. Tanto que nem antes de entrar no ar, eu disse que eu estava precisando achar quem é o representante dos estudantes de medicina do estado do Tocantins, porque eu tenho um assento para ele dentro do sindicato. Eu acho que ele tem que entrar, eu acho que eu tenho que levar vocês para dentro do sindicato. O sindicato não é só o baile, o sindicato não é só o clube lá no fundo, o sindicato é muito mais coisa. Eu acho que a gente tem muito mais a oferecer para vocês, como futuros colegas, para que a gente possa preparar o caminho para quem está vindo. O sindicato se vê como uma forma, porque muitas dessas armadilhas que eu acho que o recém-formado cai é de não ter um espírito corporativo na medicina hoje ainda, né? Acho que tirando o pessoal da anestesia, que é a galera que já consegue se organizar, todos os demais estão espalhados ao vento, e até no nosso próprio estado mesmo. Como que o senhor vê uma forma de conseguir fechar a casinha, regular o pessoal e falar, gente, vamos trabalhar em equipe, juntos somos mais fortes, o nosso time é esse, vamos jogar todo mundo numa direção só? Olha, o Juntos Somos Mais Fortes, ele é muito bonito, mas ele não é real. Não funciona. Entendeu? Por quê? Porque cada um tem a sua necessidade diferente. Por exemplo, tem gente que é dono daquele plantão, daquele lugar, ele recebe X, e ele entra num grupo de WhatsApp e leiloa aquele plantão X menos, e a pessoa pega, mas o dono do plantão é o fulano, ele repassa menos para vocês e recebe mais. Ah, mas é errado. É errado. Mas alguém aceita. Eu não posso condenar quem aceita, nem quem faz. Porque a necessidade de quem aceita é diferente. É diferente, entendeu? Ele tem conta para pagar, ele muitas vezes para chegar, para se formar, ele, entendeu? Veio aos trancos e barranco, e veio fazendo dívida, e veio fazendo isso, fazendo aquilo, para chegar naquele ponto. O que eu preciso fazer como sindicato? Acho que o sindicato, ele precisa regulamentar a forma de plantão. Inclusive agora nós vemos da federação, nós vamos produzir, já é definido isso lá, nós vamos produzir um modelo de contrato a nível nacional para que as pessoas
trabalhem com o contrato. O contrato da PJ, embora a gente ache que ele precise ser muito modificado no ponto de garantir os direitos. Por exemplo, isso é uma coisa que ficou muito evidente durante a pandemia. Quem tem PJ, ele ia trabalhar, ele ia para a linha de frente, ele adoecia, meu amigo. Ele não recebia, porque ele deixava de executar aquele plantão pelo qual ele foi contratado. Mas aí o médico não aceitou entrar como PJ, doutor? Ou foi imposto? É a pergunta que eu faço. Mas aí é livre demanda, né? Que é outra coisa que a gente discutiu lá também. Isso que eu até estimulei essa sua linha de questionamento, porque tem muitos que aceitam. Por quê? Ele aceita por vários motivos. Ele aceita porque ele paga menos imposto, ele aceita porque ele tem outros vínculos que ele não poderia estar fazendo aquele plantão ali, então ele acaba aceitando. Só que aí eu preciso proteger aquele profissional que a empresa, como eu disse antes, é ele, a esposa, ou ele mais um. Ele não é uma empresa onde ele assume aquele serviço e aí ele quarteiriza o plantão. Uhum. Entendi. É onde ele pega o serviço e passa para mais 30. Não, é ele mais um. Então ele mais um, ele precisa ter a proteção. A mulher precisa ter a proteção. Porque senão, quando ela sai para uma gestação, ela é punida pela gestação. Porque ela deixa de receber, ela deixa de ter direito garantido, ela deixa de ter algumas coisas. Por exemplo, o que a gente tem que saiu de lá, uma linha de raciocínio, é que dentro do contrato de plantão, por exemplo, existem vários contratos. Olha, você vai ser contratado PJ para você fazer 1 mês. É um modelo de contrato. Olha, você é contratado como plantonista, o seu contrato tem uma validade de 12 meses. Por que eu não colocar nesse contrato de 12 meses um seguro? Olha, se eu estiver doente, se acontecer alguma coisa, eu tenho o direito a receber um seguro. Vamos colocar isso lá. Vamos colocar no contrato que durante esses 12 meses é pago um valor aonde a mulher, se ela tiver uma gestação, não se ela tiver a doença de uma gestação, porque hoje a gestação, para quem tem PJ, é uma doença. Uhum. Porque ela se afasta e não recebe nada, porque ela é PJ. Vamos tentar buscar algumas garantias e alguns benefícios? Não seria um benefício, seria uma segurança para quem está ali trabalhando. Lembrando que o ideal mesmo, que a gente defende, é um CLT, o que a gente defende é um concurso. O concurso hoje, eu acredito que ele vai voltar a acontecer, porque as pessoas começaram a enxergar que o concurso é o tripé que sustenta a Previdência do Estado, por exemplo, no caso do Estado do Tocantins. Ele recebe a parte do que desconta do servidor, ele recebe a parte patronal e o fruto dessas aplicações. Uhum. O Estado do Tocantins já está entrando na fase de aposentar os seus primeiros servidores. Ou seja, tem 11 anos que não tem concurso e da agora para frente começa a aposentar. Ou ele vai ter que criar um concurso para que o dinheiro, o aporte financeiro para dentro do IGPREV aconteça, ou nós vamos ter problema lá na frente. Lembrando que... Mas também o concurso agora é um problema aqui agora, né? Porque tem recurso para pagar isso tudo? Já vou te responder para você entender. Hoje, o dinheiro que é descontado do servidor de concurso, por exemplo, 27,5% do imposto de renda. Uhum. Esse dinheiro fica para dentro do Estado. Ele não vai, o imposto de renda, embora seja federal, ele não vai para o governo federal, ele fica dentro do Estado. O dinheiro que é descontado da Previdência, ele fica para dentro do IGPREV. O contrato hoje, o dinheiro do imposto de renda acaba ficando aqui dentro, porém, o INSS leva todo o restante. E uma das coisas mais importantes, lembrando que a gente está num período eleitoral. O profissional médico ele é muito requisitado, principalmente no interior, para que faça campanha para o prefeito. Ele pode até não concordar com aquele pedido de voto, mas ele tem que fazer a campanha para o prefeito ali, porque o prefeito tem um acordo, um pré-acordo com o candidato a governador XYZ, ele tem acordo com o deputado que traz verba para o município. E o médico, se ele expressar a vontade dele, política, mesmo, e ela
infelizmente, for contrária a esse pessoal, ele está na rua. Ele está na rua. É verdade. Entendeu? Então, assim, eu acho que muito se cobra do profissional médico, só que na hora de pagar um bom salário, pagar em dia, a gente tem que lembrar que o pagamento em dia, ele não é um favor, ele é um direito. Você trabalhou, você tem aquele dia para você receber, ele não é um favor, ele é um direito. Tudo isso tem que ser respeitado. E a gente não adianta só, quando você chega no comércio, vê a pessoa de branco e fala, aquele ali é médico. Quanto que custa? É 10 mais um pouquinho. Uhum. Tudo é sobretaxado. Todo mundo olha e fala, opa, para esse aí é um pouquinho mais caro, entendeu? Não só a parte disso aí, mas a parte também, que eu estava até conversando com vocês, brincando, falei, o doutor não veio. Porque você é cobrado a sua postura em sociedade, você é cobrado a sua postura dentro de determinados ambientes, ali é o doutor. Pelo título que você tem, né? O seu título ele é cobrado e muito hoje tem sido negligenciado na forma de retorno financeiro ou de retorno em alguma coisa pelo que te cobra, entendeu? É isso aí. O pessoal bate mesmo. Várias dessas queixas e dessas demandas o senhor traz ao longo da carreira do senhor, porque assim, hoje a gente percebe que agora o senhor está com a linha muito da do profissional, né? Mas nesse meio o senhor passou um pouco pela parte empresarial. No que o sindicato pode colaborar, no que a vivência pode colaborar para esse pessoal que está querendo sair da faculdade e empreender? Olha, o que eu digo a todos, que eu já falei até aqui um pouquinho mais cedo, busquem ser os melhores no que fazem. Doutor, mas para isso eu vou precisar pisar em cima de um para subir. Não, busca, eu sempre falo. Eu falo isso para os meus meninos, não tem ninguém na área médica, mas eu falo isso para eles também. Olha, escolham o que vocês queiram fazer e façam de coração e façam da melhor forma. Busque o melhor, porque sempre tem espaço para aquele que fez alguma coisa bem feita. Um exemplo que eu dou, eu vou precisar fazer 3 anos de cirurgia geral. 3 anos de cirurgia geral bem feita ou 3 anos de cirurgia geral de qualquer jeito, são 3 anos. O que conta é o tempo. O que muda é a forma com que você sai. Então, o que vocês forem fazer, façam bem feito. Porque aquele que faz bem feito, ele não tem medo, não precisa ter medo de concorrência. Ele não precisa ter medo de não ter espaço para ele trabalhar. Porque sempre tem. Isso sempre vai ter lugar para quem faz e faz bem feito. Lembrando que existe um movimento normal, e isso é mundial. Por exemplo, o cara que tem uma grana aqui, ele vai no médico aqui, ele não está satisfeito aqui, ele vai. Antigamente ele ia para Goiânia, continua indo no menor volume, mas ele vai para Goiânia, não está feliz em Goiânia, ele vai para São Paulo, não está feliz em São Paulo, ele vai para o exterior buscar algo que tem de melhor. E se o de melhor tiver aqui em Palmas, ele vai vir para cá. Ou seja, é um movimento natural em busca do que existe de melhor dentro da área do que a gente está fazendo. Então, o conselho que eu dou é, busque o que tem o de melhor sempre vai ter porta aberta em qualquer lugar que for. O senhor acredita que mesmo com a quantidade de recém-formados que, né, a cada semestre, né, nem a cada ano, é a cada semestre que sai, mesmo assim, ainda vai existir espaço para aquele que fizer com excelência, que tiver um melhor aproveitamento, uma melhor dedicação? Sim, eu acredito que sempre vai ter. Um dos lemas que eu brinco, eu falo assim, eu tento, embora eu não seja professor, igual eu brinquei aqui com vocês, eu tento buscar oferecer, usar tudo que a gente tem do lado privado para estar oferecendo alguma coisa que eu possa acrescentar para vocês na formação de vocês. Por quê? Eu falo, eu não sei, amanhã ou depois eu estou andando aí no interior, eu vou ser atendido por um de vocês aqui. Fato. Entendeu? Então eu preciso ter uma medicina de excelência aqui dentro do estado ou dentro do país, para que a gente, num momento de infortúnio, a gente passe pelo que tem de melhor. Isso é fato, entendeu? E sempre vai ter espaço. Por quê? Hoje em dia, a expectativa de vida da população vem aumentando e acredita-se que vai aumentar em torno de 10% a 20% agora até 2030. Ou seja, sempre vai ter espaço para o idoso. Aquelas doenças, eu falo assim, eu sou do tempo que infartava, se não morresse na hora, o cara ia para digoxina, porque ele ia ter uma insuficiência cardíaca e ia morrer logo depois. O pessoal já começava a pagar um plano funerário.
Hoje infartou, correu, deu tempo, chegou no pronto-socorro, vai lá, faz um cateterismo, bota uma angioplastia, Normal a pronto. vida. O cara toca a vida normal, melhor do que ele estava antes. Com certeza. Então a medicina, o caminho dela é esse. E o que eu digo para vocês, tente buscar o que tem de melhor. E esse de melhor sempre vai ter espaço. Entendeu? Ah, mas e os outros? Quem não for por essa linha? Quem não for por essa linha vai continuar trabalhando nos pronto-socorros do interior, vai continuar fazendo as triagens, vai continuar te encaminhando o paciente. E te fortalecendo, né? Mas quando você passa mal, é lá na ponta que você vai, né? É. Então, assim, o que a gente precisa entender é aonde, e colocar para eles, aonde vocês querem estar. Naquele que faz o primeiro atendimento e que tem que ter na cabeça que ele vai levar uma vida inteira dando plantão de manhã, de tarde, de noite. E quanto menos especializado você é, mais a bucha que te sobra. Aonde você quer estar? Aqui. Então eu falo para os meus meninos também, eu falo, olha, gente, vocês têm que todo dia, quando levantar, responder uma pergunta. Onde eu quero estar daqui 10 anos? E de que jeito eu quero estar daqui 10 anos? 10 anos passa depressa demais. Se vocês verem a faculdade, quando eu entrei, vai demorar 6 anos para eu me formar. Formou. E passou. E agora 3 anos de residência, terminou. Mas tantos de sub. Vai chegar um momento que vai acabar. A forma com que você faz determina o que você é. Eu fiz bem feito? Putz, eu tenho todo um caminho aberto pela frente, entendeu? Foi nessa aí de pensar onde eu quero estar daqui 10 anos que você encontrou a janela de oportunidade de levantar o medical? Como que foi a ideia? Eu quero saber como é que foi o rolê do medical. Vou contar pra vocês. Começou aquilo lá? Não, primeiro rolê que me chamou muita atenção, eu tava querendo perguntar. Tu acabou os trens, chegou da Suíça, tu foi pra Itaituba montar um serviço de ortopedia. Deixa eu contar pra vocês. Aí tu veio pra cá por causa de um concurso. Deixa eu contar a história pra vocês de Itaituba. Itaituba eu falo que é um marco muito importante na minha vida, porque lá eu realmente vivenciei a gratidão, não que não viva hoje, mas a gratidão do atendimento SUS. Eu fui pra lá porque o antigo ortopedista que lá estava, ele anoiteceu e não amanheceu. Ele saiu fugido de lá, algumas coisas que aconteceram, e o pessoal queria matar ele lá, ele fugiu. No Pará. Itaituba sendo Itaituba. Eu conheço. Isso eu tô Nada falando... contra o pessoal de... Amo vocês. Inclusive, gente tá isso eu tô contando pra vocês. Tem coisa... Áfia lá, né? Não, Itaituba não, é Baetetuba. Eu vou contar pra vocês que isso é um fato de 18, 19 anos atrás. Uhum. E lá eu fazia os atendimentos, eu fui levado pela prefeitura pra lá, eu fazia os atendimentos e morava na beira do rio. Coisa boa. Rapaz. Eu acordava de manhã, todo dia de manhã tinha um peixe limpo na porta de casa. Olha só. Tinha um peixe limpo na porta de casa. E uma vez me convidaram, vamos num churrasco? Eu falei, vou. Cheguei lá, todo mundo olhando assim. Eu falei, rapaz, ou eu tô muito mal vestido, ou eu tô muito cagado. mal. Aí o pessoal olhando, né? E na época eu ainda fumava um cigarro de palha. De palha, literalmente. Eu tirei o palhinha do bolso, pichei no canivete, botei o fuminho, cortei. Tu fazia mesmo. Quando eu acendi, todo mundo. Eu falei, rapaz, agora deu uma gafe grande. O doutor é dos nossos, ele fuma porronca. Aí o pessoal enturmou e se soltou, tudo. Eu falei, não, doutor, o senhor fuma cigarro de palha, amanhã eu levo umas palhas pro senhor. No dia seguinte, um saco de 60 quilos de palha na porta de casa. Eu falei, se eu fumar isso tudo, eu tô lascado. Eu vou morrer. E aí, assim, a gente via a gratidão expressa no rosto das pessoas. Eu fui para Itaituba, por quê? Porque quando eu cheguei, nessa época eu estava com 35 anos, mais ou menos, e eu não quis seguir a área de mestrado e doutorado, eu precisava trabalhar. E eu vinha desde mais ou menos uns 3 anos antes, eu já vinha acompanhando algumas ofertas de emprego, e eu sempre quis vir para o norte do país. Tanto é que eu fiz 6 meses a mais de estágio voluntário de clínica médica. Eu falei, não adianta eu ser um excelente cirurgião, um excelente ortopedista e meu paciente morrer porque eu não descuido. Então eu busquei esse caminho. Olha o pensamento, cara. E aí o que eu fiz? Eu fui acompanhando e me chamaram, olha, tem uma vaga aqui para Itaituba, vamos. Falei, eu vou lá conhecer. Eu cheguei em Itaituba, eu tinha mais ou menos uns 100 TFDs,
que a prefeitura me mostrou. Eu falei, olha, o melhor jeito de eu descobrir o que é a saúde de vocês, faz o seguinte, eu vou ficar uma semana aqui, você me bota uns 30 lá por dia que eu vou vendo o que tem. Alguns já tinham buscado caminho para sair de lá e ir, porque lembrando que na época lá só se saía de avião ou barco, porque era a época de chuva e de carro, a cidade mais próxima seria Santarém, demorava em torno de 48, às vezes, dependendo da situação, de estrada de terra. Terrível, é horrível, é horrível. Aí eu fui... Eu atendi esse pessoal, desses aí, um só que precisou ir, o restante eu consegui tocar e tratar ali dentro. Eu falei, eu acho que eu tenho uma parte social aqui também para resolver. E fui para lá. E nesse meio tempo, meu pai teve um AVC e eu cheguei no hospital para ver meu pai. Ele falou, ó, vai embora, tocar a tua vida porque a minha tá feita. Então, você vai que eu vou lá te visitar. Eu fui para Itaituba e... Em Itaituba eu ganhei 3 filhos, era comum isso lá, olha doutor, o pai foi pro garimpo, então o senhor não quer acabar de criar esse menino? Eu falei, olha, eu tenho filho. Não, doutor, aquela história toda acabou que não. E o que me chamou a atenção foi o dia que uma senhora que eu vinha tratando uma fratura de punho, ela chegou com uma neta de uns 15 anos e falou, doutor, trouxe pro senhor. Eu falei, não, tenho filho. Não, doutor, não é para filho. Não, aí... O técnico de gesso, que também era o técnico de raio-x, era um rapaz de São Paulo, ele estava comigo, então só de olhar a gente já se comunicava. Ele tirou a menina dentro da sala e eu conversando com a avó, ela disse, não, doutor, eu falei, ó, eu sou bem casado, tudo. Eu falei, não, doutor, mas antes com o senhor do que os outros na rua, então eu trouxe... Eu falei, meu Deus! Aí eu cheguei em casa, eu tinha uma menina nessa época, eu falei para minha esposa, que não é muito um lugar de se criar filha nesse momento. Aí eu falo que tudo tem a mão de Deus, logo na sequência, olha, seu concurso está aqui, você tem que vir. Aqui em Palmas? Estado Tocantins, Palmas e o HGP. Uhum. E isso foi no final de novembro, começo de dezembro, eu vim para cá na época, 15 de dezembro, fiz a minha documentação, tudo. Aí liguei para minha esposa e falei, ó, nós vamos mudar. Coincidentemente, um caminhão do Exército, porque lá em Itaituba tem o 53 bis, e que é o que traz muita gente do sul para lá. Eu liguei para uma empresa, falei assim, olha, eu tô com um caminhão lá, eu tô esperando um retorno. Falei, já conseguiu o retorno. Minha mudança começou a embalar no dia 24, dia 25 de dezembro ela saiu de lá, e 25 de dezembro eu cheguei em Palmas. Caraca. Isso foi 2005 eu cheguei em Palmas. Comecei a trabalhar aqui, 4 dias depois, o secretário de saúde me chama e diz o seguinte, olha, Araguaína está fechado, tem 15 dias faltando ortopedista, então como se a última que entrou, você vai estar indo para lá. Caraca, a mudança vindo pra Palmas. A mudança estava no posto de gasolina esperando acabar de pintar a casa já, nisso já tinha chegado aqui. Aí eu paguei uma diferença, a mudança foi para Araguaína. Quando ela sai daqui de Araguaína de Palmas à tarde, eu corri de carro e tinha meio período do dia seguinte para achar e alugar uma casa para a mudança descer. Caraca. E consegui, deu certo. Aí comecei a trabalhar em Araguaína. Passou um tempo, eu tive a oportunidade de conhecer uma das pessoas mais iluminadas que teve dentro da saúde pública do estado de Tocantins, que se chama Dr. Eduardo Novaes Medrado. Opa, dá o nome ao Amas. O Dr. Eduardo Medrado, ele estava saindo de uma forma injusta que fizeram com ele, ou seja, ele tinha acabado de ser escorraçado de dentro do serviço público de saúde. E estava voltou para Araguaína. E lá ele disse o seguinte, olha, meu filho, eu tô com um projeto muito grande, eu tô montando os hospitais públicos do Pará, um projeto meu, e ele vai acontecer, quando acontecer, eu vou levar a equipe de vocês para montar para mim lá, tá bom? Tá bom. E a coisa aconteceu, fluiu. Passou um tempo, ele falou, olha, tá na hora de vocês irem montar para mim ortopedia de Marabá. O grupo de Araguaína, da qual eu pertencia, a gente saiu e montou o serviço do Hospital Regional de Araguaína. Nós ficamos um ano lá, e no final desse ano nós tivemos um convite para ir montar Redenção. Aí nós largamos Marabá e montamos Redenção, onde o grupo está lá até hoje. Quando eu optei para vir, é um acordo que a gente tinha, aquele que não tivesse no grupo de Araguaína não ficaria fora. Por quê?
Porque quando tem 2 lá em Redenção, os demais dão sustentação no grupo de cá, cobre o plantão das pessoas. Ou seja, é um acordo que a gente vai um cobrindo o outro para poder funcionar. E nisso, por opção pessoal, eu achei que era melhor vir para Palmas. Na época, em Palmas, estava sem cirurgião de coluna na Unimed. Eu dei entrada com os meus papéis, logo fui aceito, cheguei em casa e falei para a esposa, isso era novembro, dezembro, falei, janeiro a gente muda para Palmas. Desse modelo. Janeiro a gente tá indo embora para Palmas. Imagina eu... Reginaldo, os moleques estão na pelo escola. nome. Imagina eu falando isso pra Renata. Vai. Mas ela entendeu e sempre apoiou, e mesmo porque mudou alguma coisa, a gente não pode pensar de forma diferente, mas eu reduzi a minha renda quando eu larguei de fazer as viagens, eu reduzi a minha renda naquele momento imediato em 60%. Olha, vou reduzir 60%. Só que para quem tem filho, Uma diferença e tanto. tem hora que você tem que ver que o dinheiro, às vezes, ele te custa mais do que ele vale. Como assim? É a sua ausência como pai, é a sua ausência como marido, é a sua ausência como um dos nortes dentro do lar. Então ele vai te custar caro ali na frente. Eu falei, opa, tá na hora de eu parar e fazer. Eu digo para todo mundo o seguinte hoje, nós temos colegas aí hoje, que eu não vou citar o nome, mas eles estão aqui, trabalhando aqui, começando uma vida profissional, são excelentes profissionais, porém, ele dá plantão no Maranhão, ele dá plantão no Piauí, ele vai pro Acre, Eu falei, olha, cada momento que você sai para ganhar aqui, Você perde lá. você deixa descoberto aqui. Aquele que, eu falo que isso não é uma opção, muitas vezes é uma necessidade, mas aquele que não tem necessidade de fazer essa via sacra, ele pode não ganhar a curto prazo, mas a longo prazo ele cresce e consolida o nome dentro da região, entendeu? Ah não, o doutor é muito bom, mas ele nunca está aqui. Então, a gente uma das coisas, tentar viver com aquilo que você tem naquele momento, ou a necessidade de viajar, que ela seja extremamente pontual. Porque muitas vezes você ganha num lado, ganha no outro, aí você passa a usar aquilo como base do seu orçamento. Eu falo que o grande problema não é do médico e do médico novo. O grande problema do ser humano está no querer, não é no poder, é no querer. Porque muitas vezes você tem uma vida muito boa aqui, mas se a gente sempre olha o degrau de cima, e você sempre faz, o seu querer está sempre lá em cima, muitas vezes você nem vivencia aquele momento que você está ali, você está sempre querendo mais, e não vivencia a sua conquista de hoje. A gente não pode esquecer que o seu degrau de hoje, ele foi um objetivo lá atrás. E aí quando você conquista, eu falo que isso vem desde a formação. Quando a gente está formando a faculdade de medicina, muitas vezes é tanta prova de residência que você nem curte o momento de formar médico. Foi comigo. Mas com todos. Eu praticamente não fiz a colação porque era prova de residência. Mas com todos, você não... Olha, vamos aproveitar, tem um churrasco aqui, tem uma despedida ali. Não posso porque eu tenho uma prova de residência, não posso porque eu estou estudando. E aí é uma das grandes coisas que todo mundo escutou isso. Você, como estudante de medicina, você começa lá embaixo, você é bicho, calouro. Bichão mesmo. Aí vai. Quando você está no auge, é o 6º ano. Todo mundo que começou a faculdade quer chegar no 6º ano. No dia seguinte você não é nada. Porque você vira R1. Ô, Pina, você já tá no dia seguinte. O R1, né? Você nem chegou no R1. Eu nem cheguei no R1, mas o dia seguinte já chegou. Entendeu? Mas assim, você nem chegou no R1, mas eu falo que antes de você ser R1, você precisa querer ser R1. Aquele que quer, ele já tá no caminho. Ele já tá no caminho. Tem muitos que falam, não, lá na frente eu vou. É outra coisa. Eu falo para muitos que estão formando, olha, segue, vai buscar uma especialidade, vai buscar alguma coisa. Não tente ganhar agora. Você não está vivendo com o que você tem? Tô. Então, eu vou trabalhar, vou fazer um ano sabático. Não é um ano sabático, né? Vou fazer um ano de escravo, porque você começa a dar plantão em tudo quanto é lugar, você passa a ter um rendimento X, aí lá na frente fala, vou fazer residência? Vou não. Residência ganha a bolsa. A bolsa é uma miséria. E que a federação vem apoiando e vem brigando
pela mudança da bolsa, tá? Já aumentou um pouco, mas Amém. tá pensando em aumentar mais. O nosso objetivo é que ela se torne a bolsa Igual do... da PS. vai dar em Medicina torno... da família. 10 conto. É. Aí, fica bom. Mas isso é uma Mas aí- realidade. Voltando, deixa eu voltar. Aí, Ah. o que acontece? A gente fica falando, ó, não vai por esse caminho, porque você não tem nada, você não tem um gato pra puxar pro rabo, você não tem uma família, você não tem filho. Quando eu fui fazer especialização de cirurgia de coluna, eu tinha 2 meninos. Eu já tinha... Quando você foi pra Suíça, você já tinha filho? 2 filhos. A esposa e os filhos ficaram aqui. Porque E o teus- dinheiro era curto, que nem diz o povo, curto igual coice de leitão, e eu não tinha como levá-los. E quanto tempo você ficou na Suíça? 3 meses, 90 dias. Mas na época a gente tem que lembrar que não tinha Internet, ligação por WhatsApp. voz, entendeu? Tinha um Ah. celularzinho que era parecendo um pager, Aham. entendeu? E você pega, a gente sai daqui, vai pra Suíça, eu gastei 2 dias pra poder aprender como é que fazia ligação. É verdade, cara. É verdade. Na época você comprava um cartão, porque era coisa absurda, um cartãozinho, e você digitava os números do cartão, e aquilo lá te dava tantos minutos de ligação. Oi, tá tudo bem? Tô vivo, tal, amanhã eu ligo, como é que tá aí? Acabou. Acabou. Hoje tem uma facilidade incrível, você faz ligação. vídeo. É. Eu sou do tempo que você ia lá pra fila do orelhão lá, todo estudante ia na fila daquele orelhão na cidade, esperava lá pra poder ligar. Era quarta e domingo você ligava em casa. Deus livre. Você é desse tempo também, Cintia? Mais pra trás um pouco. Não. Não, desse tempo. Desse tempo. Não, mas eu tá. sou do tempo da ficha. Não, ixi, da ficha eu também sou. Mas vocês são do credo, tempo. vai. Ah, não, é assim, a Já gente fiz. descobre a idade quando o cara tinha que declarar a linha telefônica como bem na declaração de imposto de renda. Tem uma linha telefônica. nesse daí eu não Era. Eu já tô mais pra frente. Era isso aí. Mas aí, quando que tu chegou e falou assim... Para, velho. Quando que tu chegou e falou assim... Vou construir uma porra do hospital. Não, o hospital não fui eu construir, não, gente. Ah, não? Não. Ah, então... Quem construiu o hospital é o Dr. Guilherme. Ah, Eu acho que é uma pessoa que vale a pena vocês chamarem. já também. tá chamado. Já O tá Dr. Guilherme foi o visionário que veio para Palmas há 20 e tantos anos. A história dele é fantástica. Uhum. Ele construiu aquele prédio no Medical sem um centavo no bolso. É o Godinho. Osso veio na minha cabeça. Não vem? Godinho. Guilherme Godinho. Também entendeu? Guilherme. Entendeu? Ele construiu aquilo lá, ele é um empreendedor, ele foi, buscou e fez e construiu e hoje virou o que virou, entendeu? Uhum. É uma pessoa que é muito bem formada, é uma pessoa que sempre buscou trazer algumas coisas diferentes para a medicina, um visionário. Acho que essa parte aí. Essa parte. Eu entrei no Medical de que maneira? Eu tive É. um convite do Guilherme para poder assumir essa parte de relacionamento. Ele tinha uma necessidade de trazer os médicos para dentro do hospital e uma necessidade de que se identificasse quem seriam os melhores para estar lá. Ele queria fazer uma equipe grande e forte. O objetivo do Medical, o lema dele é uma medicina com preço justo, porém de excelência. Uhum. Então nós precisávamos saber quem são as pessoas de excelência para que tá lá, para que estivessem lá. E a minha parte ali dentro, eu tinha o meu consultório lá e eu olhei e falei, putz, eu preciso transformar isso aqui no melhor lugar que tem para você trabalhar. Eu não era nem diretor, não era nada lá, mas eu queria que aquilo fosse um lugar extremamente agradável para trabalhar. Por quê? Porque eu tinha o meu consultório lá, eu tinha me dedicado lá, e lá era um hospital que atendia as minhas necessidades como cirurgião de coluna. Eu tinha uma UTI, eu tinha uma equipe de excelência, e eu precisava daquele hospital para trabalhar. Comecei a identificar algumas coisas e levava para ele, precisamos melhorar isso, precisamos melhorar aquilo, precisamos melhorar isso. Nisso dele ver essa parte, ele me convida para que eu pudesse fazer essa interlocução entre os médicos e o hospital. Uhum. E assim eu comecei. Com isso a gente acaba... eu nunca me restringi apenas aos limites do que eu tinha que fazer, eu sempre fui um pouco além. Eu acabei me tomando conhecimento do que acontecia na parte de negociações, do que acontecia com venda de produto, de serviço, disso e daquilo, e ali eu acabei entendendo o outro lado. Porque a gente, quando sai da faculdade, a gente quando conhece, a medicina, principalmente aqui, é mais SUS. Sim. É mais SUS, com exceção de quem está aí em algumas universidades privadas que acabam tendo o seu campo de estágio dentro do hospital privado.
E quem tá, até há pouco tempo atrás, era só HGP, era só SUS, tudo isso, e as pessoas saíam e não tinha aquela noção de como funcionava lá. E é onde a gente entra para tentar colocar para as pessoas o que é um atendimento, o que é um serviço, tudo. E a gente tinha como contratante sempre prefeitura e Estado. E não é só assim. Quando o Medical estava para ser adquirido, eu falei, opa, presidente do sindicato, eu preciso entender o que está acontecendo aqui. Porque a depender do que viesse... Você já era presidente do sindicato. Já. A depender do que viesse, eu era diretor, depois virei o presidente, né? Uhum. A depender do que viesse, eu ia ser o primeiro a pular, a dar 3 passos para trás e levantar a bandeira contra. Uhum. Eu sou contra a medicina verticalizada. A medicina, quando ela é verticalizada, ela acaba com a mão de obra. Porque ela chega pro cara e fala assim, olha, eu vou contratar o teu serviço, mas eu vou te pagar um pacote X por mês. Nesse pacote você tem que fazer 300 atendimentos, tanta cirurgia, tanto isso, tanto aquilo. E o cara olha, e a gente tem esse mal, é o que uma das entrevistadas aqui falou, a gente sai da faculdade sem ter noção de o que é PJ, sem ter noção de como trabalhar dinheiro, ele olha o produto final, putz, eu estou sendo contratado aqui, eu vou ganhar 20 mil por mês. Só que aí ele tem que fazer 7, isso eu te falo, um caso que aconteceu em Ribeirão Preto, o cara ele recebia um valor X por mês, ele tinha que fazer 7 cirurgias de coluna, que não fosse urgência. A urgência ele recebia à parte, mas ele tinha que fazer 7 cirurgias de coluna e atender 250 pacientes. Não é retorno, não. 250 guia, paciente, sem ser retorno, por mês. Eu sentei com ele e fiz assim, olha, 7 cirurgias, vamos fazer uma pela outra, R$1.000, que é de graça, de honorário, e mais isso aqui, você está atendendo por R$29, R$30 a consulta. Não, mas é porque eu sou R3, aí daqui a pouco, quando eu formar, eu passo para outro, eu passo para outro, eu passo para outro, isso é um serviço de R3, só que com isso ele mata o mercado. Eu falei, opa, deixa eu entender o que vai acontecer dentro do Medical. Se for por esse caminho, eu tô fora e vou levantar a bandeira contra. Olha, gente, porque aprendam uma coisa, não existe nenhuma instituição de saúde sem médico. Isso foi, eu até falei algumas negociações lá atrás, quando o governo devia pelo menos de 6 a 8 meses atrasado de repasse do servir. E eu disse para eles, olha, façam o que vocês quiserem com os hospitais, mas os médicos não vão continuar atendendo. Ou vocês pagam isso, ou não vai ter atendimento. A hospital tal atende. Eu falei, beleza. Aí o hospital tal estava lá e falei assim, o CNPJ seu é médico? Ele atende? Falou, não, jamais eu disse isso. Falei, não, porque eu queria saber, se ele atender, tá feito. Porque os médicos não vão atender. Não adianta o hospital assumir um compromisso se ele não tem quem faça. E com isso a gente conseguiu que não acontecesse esse possível calote em cima dos médicos. Os médicos receberam tudo que tinha que receber do servir naquela transição maluca que aconteceu da época da Centro-Oeste Tocantins, ou seja, hoje os médicos receberam tudo que tinha que receber e estão tocando a vida deles. O que a gente, aí voltando ao Medical, o que muito me chamou a atenção era, eu preciso estar lá dentro para tentar buscar a melhor negociação de honorário médico para a categoria. Então hoje, nós vamos fazer um plano de atendimento com tal empresa. Beleza, o contrato passa comigo. O que eu vejo no contrato? Honorário médico. Por quê? Porque eu quero que todo mundo ganhe CHBPM 2030. É isso, porque se eu tiver um plano de saúde que pague um honorário digno, decente para o médico, eu não tenho problema de conseguir médico para trabalhar. Lá não atende o Bradesco? Lá? Atende Bradesco. O único que não atende lá é Unimed. Palmas. Unimed, né? É o único que não atende. Eles são só deles lá, né? Unimed Palmas, ela buscou um caminho de viabilidade econômica onde ela está atendendo os casos com alguma...
dentro da rede dela, que é o hospital dela, entendeu? Sob demanda e sob necessidade, às vezes ela atende algum caso fora de lá, onde é contratualizado. Mas a maior, 95% do atendimento da Unimed Palmas é dentro do hospital dela. E tem algum plano de crescimento da rede para cá, para Palmas, da rede de Palmas, do Palmas Medical, da Santa Teresa, Olha, e expansão? nós expandimos a parte de oncologia. Eu vi. A Onco hoje ela é um carro-chefe nosso. Uhum. E o nosso objetivo agora, para 2023, 2022, a gente quer terminar com o serviço implantado, pelo menos no papel, em 2023 a gente já quer realizar o primeiro transplante renal intervivo. Olha só. O nosso objetivo agora, para a próxima agora, é o transplante renal. E no futuro, de acordo com a demanda, porque assim, tudo são números, né? Se eu tiver um volume bom, um volume satisfatório dentro da área de cirurgia, tudo é trazer a robótica para cá. Isso que eu ia te perguntar agora. A cirurgia robótica, que é o próximo passo, até mesmo porque um robô hoje, você vai gastar em torno de 10, 12 milhões. Tá Então, esse preço. Mas vai cair, a tendência é cair. Para 5. A tendência é cair. Mas hoje o grupo tem em Vitória, no Espírito Santo, já roubou, vai colocar agora em Brasília. Inclusive, alguns médicos que atuam com a gente têm interesse de estudar essa parte e tudo. A gente consegue que ele vá para o Espírito Santo e lá ele faz esse curso de cirurgia robótica lá dentro. O Rudinei... O Rudinei estava fazendo em São Paulo, se não me falha a memória. Acho que ele fez em São Paulo. Ele está incluso na parte de transplante. Tá na parte de transplante. Só voltando um pouquinho no que o senhor estava comentando, então, eles não desceram com essa proposta de medicina verticalizada. Como foi a proposta que eles apresentaram no dia que o Cora sentou à mesa com vocês para falar, Eu tenho curiosidade de saber como é que como é que é uma reunião dessa aí? Eu quero te comprar. Então tá. Não, isso aí, assim, Passa o Pix. Pix como é que é? Essa parte do comprar tudo, eu já peguei ela meio que quase no finalzinho, nos finalmente, entendeu? Mas a aquisição dessa, ela é feita... Olha, você tem interesse em vender? Eu tenho interesse de comprar. Beleza? Beleza. Então, eu vou mandar minha equipe e você abre os números. Aí a pessoa vem, faz uma análise toda do que é faturado, do que tem perspectiva e tal. Aí ali chega-se a um número e esse número é o que é discutido. Por exemplo... então fazendo essa análise, chega-se num valor de venda. No valor de venda. Aí dentro desse valor de venda que se vê se vai ser qual o valor real que as partes acham que convém. Que acha que convém. Eu pensei assim, eu quero vender. Não, 900 milhões. Não, então eu pago 800, tá feito. Tá feito. Primeiro, quem vende, ele quer vender alguma coisa. E quem compra quer saber aonde está entrando. Sim. Tanto é que eles compraram Palmas e quando comprou os dois hospitais, na verdade comprou, o Santa Teresa era de um pessoal e o Medical de outro. Eles compraram o Medical, mas eles não iriam comprar se fosse só o Medical, eles queriam 2 hospitais. E o Guilherme sentou junto e intermediou. Quando foi para fazer o fechamento do valor do Medical, ele falou, olha, você vai receber X, e em contrapartida você vai receber 25% do outro, que você vai entrar como sócio. Aí o Guilherme passou a ter 25% dos 2 hospitais. Entendeu? Por quê? Porque eles descobriram também uma das coisas que a gente... O Brasil é muito vasto. A medicina que acontece em São Paulo não é a mesma do Espírito Santo, como não é a mesma do Norte. E o modelo de aquisição de Palmas foi o primeiro onde eles mantiveram o ex-dono dentro do sistema. Sim. Por quê? Porque ele que conhece o sistema. Se ele chegou aonde chegou, é mérito dele. Foi ele que levantou até ali. Quando você muda aquilo e chegar... mas lá no Espírito Santo eu tenho 10 equipes disso. Beleza, aqui você não tem nenhuma. Então, quem conhece a realidade, inclusive é contratual, ele tinha que permanecer, se eu não me engano, são no mínimo 2 anos na gestão, para que a coisa fizesse a transição e andasse. Com saúde. E só para vocês terem uma ideia, depois da aquisição, o Santa Teresa no primeiro ano cresceu 130%. Eu imagino.
130% de Mas, rendimento. mas por injeção de verba ou por organização de fluxo? Tudo. Uma das coisas que eu falo que é fantástico quando você está trabalhando num grupo grande, eu falo que a pandemia nos ensinou algo que quem vivenciou não tem isso em escola, em faculdade. Naquele momento de maior necessidade de insumo para intubação, não tinha no país. Você podia ter um caminhão de dinheiro que fosse, você não tinha onde comprar, não tinha quem estava vendendo. O grupo conseguiu, através de uma liberação do Ministério da Saúde, foi lá fora e buscou insumo, kit intubação. O que tinha menos no hospital tinha 6 meses de estoque. Caramba. Foi lá, um aviãozinho desceu lá, comprou, embarcou e trouxe para o Brasil. Se a gente tivesse só, não tinha conseguido o resultado que conseguiu, porque não tinha onde comprar. Sim. Entendeu? Não tinha onde comprar e ia ficar desassistido. Uma das coisas. E aí voltando. Quando a gente aí chegou, olha, qual que é o perfil do grupo? Vocês querem medicina? Vocês vão lançar um plano de saúde? O que vocês vão fazer? Nós trabalhamos com o melhor nicho que tem. Qual? De vender serviço para os planos de saúde. Quando o cara verticaliza a medicina, ele simplesmente restringe o atendimento de quem compra. Então eu quero que todos os planos venham para cá. E é onde a gente atende, quase todos os planos hoje. Uhum. Por quê? Porque o cara compra um plano de saúde, ele quer ter liberdade. Eu vou pro Medical, eu vou pro Santa Teresa, eu vou para... Ele tem a opção dele onde ele quer ser atendido. Ele não quer... você só pode ser atendido aqui, você só pode ser operado aqui, você só pode ser internado aqui. Não é isso que muitos querem, entendeu? Então eu falo, enquanto eles brigam pela verticalização, nós vamos brigar pela excelência de atendimento para os demais. É muito melhor do que você tentar vender um plano seu. Mas hoje até o próprio plano de saúde, eu acho que ele tá caminhando para isso, não tá? Olha, tem muita gente que está com uma visão de verticalizar. Eu acho que a verticalização ela restringe e ela abre espaço e ela abre o mercado para outras pessoas. Isso eu falo pelo que a gente via antigamente. Até mais ou menos uns 5 anos atrás, por mais que você tivesse interesse de comprar um plano de saúde do Bradesco, a coisa mais difícil era você conseguir comprar esse plano. Principalmente no Tocantins, eles não tinham interesse, porque eles não tinham rede para dar assistência. Como é que eu vendo uma coisa para você se eu não tenho quem dá assistência? Ele tinha que pagar valor particular no mercado. Uhum. Quando você começa com a verticalização da medicina, você, por exemplo, vou dar um exemplo nosso aqui regional. A Unimed começa a verticalizar a medicina. Ela descredencia os hospitais e fica só ela. Para ela foi excelente, financeiramente excelente, a melhor sacada que ela tinha naquele momento. Porém, ela deixa em aberto toda a rede para que credencie e faça crescer os demais. Foi o que aconteceu. O Bradesco hoje é um plano que vem numa ascensão. O crescimento dele hoje é vertical, entendeu? Dentro do estado. Por quê? Porque ele abriu rede. Quando você descredencia os outros, esses outros vão ter que buscar um. Olha, você simplesmente eu vou fechar minha fonte aqui e você vai ter que procurar água para beber. O cara vai procurar. E aonde ele começou o quê? Ele abriu a rede para os demais. Então cresce a Mil, cresce a Sul América, cresce o Bradesco e com isso vão crescendo os outros planos. Todo mundo aproveitou essa fatia de mercado que eles entregaram. Olha, quando a gente fala entregou, eu hoje vejo embora eu não esteja na Unimed, eu acabei saindo da Unimed tem uns 5 anos. Quando a gente fala entregou, eu falo assim, era necessidade naquele momento. Ela precisava enxugar a máquina. Ela precisava enxugar a máquina para que pudesse dar resultado. Ou ela pensava a curto prazo e se mantinha viva, ou ela pensava a longo prazo, mas pode ser que o longo prazo eu não chegue lá. Então eu acho que naquele momento foi uma decisão acertada deles. Mas agora isso precisa ser repensado, ou precisa ver qual é o caminho vai fazer. Ou de repente o caminho que eles estão seguindo é o melhor caminho para eles. A cooperativa, igual a Unimed, as outras que atendem, elas funcionam meio com um papel do sindicato de tentar, como
Como que o jovem que tá formando, ele vai entender isso aí? Entrar pra cooperativa, passar pro sindicato, ver o que eu faço, trabalho sozinho? São coisas extremamente diferentes. O sindicato, eu falo que ele dá um norte político, ele tem que fiscalizar as relações de trabalho e dizer pro profissional, olha, esse contrato que estão te oferecendo para assinar, não assinem, porque ele tem esse item que ele vai te dar problema lá na frente. A Unimed, ela é por adesão, né? A pessoa, ela entra sabendo que a cooperativa é daquele jeito, tudo, e que a forma, e muitos entram já, falam, a cooperativa, eu tenho X vidas lá dentro e vai me gerar um número de consulta, vai me gerar isso, tudo. Entendi, é igual mais ou menos da anestésio, né? Ô Reginaldo, a conversa tá muito boa. Deixa eu te fazer uma última pergunta, se os meninos não tiverem. Voltando mais pro rumo do sindicato. Eu já passei por isso também, vejo que muitos estão, e você falou um negócio muito legal que é sobre o apoio do sindicato no âmbito jurídico, né? E eu comecei a pensar ali atrás, na minha época que estava dando plantão, e eu seguia um Instagram chamado Defesa Médica. E a menina chamava Amanda, muito boa, advogada e tal, e ela tinha um plano de carreira que era assim, um plano que ela vendia, que era uma assistência jurídica 24 horas. Eu achava aquilo fenomenal. No sentido de que, eu tava dando plantão, e me surgiu uma demanda, e a gente como médico, a grande maioria, a gente é burro juridicamente, né? A gente não sabe muita coisa, né? Pouco a gente sabe. E que se chegasse aquela demanda, eu não saberia o que fazer, como preencher a DO, sei lá, qualquer outra coisa. E ela tinha esse médico tinha uma rede de apoio, para recém-formado era maravilhoso. O sindicato, existe algo parecido com isso? Ou alguma proposta parecida com isso que traga o médico? Vou colocar uma coisa para vocês, que eu acho que por isso que a gente precisa dos estudantes lá dentro. Vocês têm noção quanto custa a mensalidade para o médico hoje no sindicato? É 1%, né, do contrato? Vamos supor que eu sou PJ, mas eu sou médico. Sim. Quanto você pagaria hoje? Você tem noção? Não. Se for residente, 50% de desconto, cai para R$85. Se não for residente, é R$170 por mês. Nós temos assessoria jurídica gratuita 24 horas. Mas eu não vou pagar nada? Talvez você pague, dependendo do que for, você paga as custas do processo. Sim. Só as custas, o sindicato, a parte advocatícia, ela é toda pelo sindicato. Sim. Há uma orientação no contrato, tudo isso pelo sindicato. E muito a gente atende sem ser sindicalizado. Porque aquele que não é sindicalizado hoje, ele pode se tornar amanhã lá na frente. E o sindicato, ele precisa de uma fonte de custeio para ajudar o médico. Mas vamos supor, a parte que o médico mais lembra, eu devia ter entrado, é quando ele tem uma demanda para resolver. Que ele chega lá, o cara, não, para te ajudar nisso aqui, só um parecer é 5.000. Que é o que se cobra hoje aí. Entendeu? Então o sindicato tem isso, ele não é, que nem eu falei, ele não é só o baile, ele não é só o clube lá no fundo, ele tem não é só ceder o auditório para as aulas, ele tem essa parte jurídica. Nós temos um departamento jurídico, que é uma banca de juristas que ficam dentro do sindicato. Então, todo dia, se você chegar lá, eu tenho no mínimo 2 advogados. Aí eu preciso marcar, eu quero uma coisa mais detalhada, eu tenho isso lá. Mas essa consultoria, por exemplo, tá ali e fala, velho, não sei se eu faço isso, eu faço aquilo. Você acha que a gente consegue também? Tem. Porque eram umas coisas que os próprios meninos me perguntam, assim, Ô, Dudu, posso te ligar se acontecer alguma coisa? Eu falei, velho, isso aí é jurídico. Eu não ia saber te responder, não. E aí eu trago dessa experiência, né, da Amanda e tal, que eu já vi o produto dela e achei fenomenal. Então, talvez se tivesse isso daí... O sindicato, ele oferece isso e eu acho que a gente é pouco usado. Pois é, eu não sabia. Pouco usado. Eu já procurei várias vezes os residentes lá e falei, olha, gente, tem lá R$85 por mês, não é nada. Frente ao que você passa dentro. 85 você gasta num rodízio de sushi. Menos. E é bom, hein? Olha. 85 ainda saiu barato. Mas assim, eu acho assim. É o lado rico dos internos. O que é? Come sushi. Infelizmente, o médico precisa de rendimento para viver,
que antigamente trocava assim, galinha, frango, porco, essas coisas. Infelizmente o sindicato precisa de uma fonte de custeio para poder, porque hoje não é mais obrigatório, para poder se sustentar. Mas a minha filosofia é ajudar sempre que possível. Porque muitas vezes tem colega que não quer ajuda do sindicato. Não, vou procurar ali fora. Mas rapaz, aqui você não... Não, eu quero procurar lá fora. Aí vai, toma uma porta lá tal, e volta. E agora? Agora você precisa transferir a representação daquele advogado aqui para dentro. Aí eu falei, mas eu já gastei. Eu falei, então a gente tá às ordens. Entendeu? Eu acho assim... É que às vezes acho que é barato, né? E não funciona Nós direito. somos... Eu sou muito paizão de todos vocês. Eu tento ajudar vocês da melhor forma possível. Eu acho que o sindicato também tem essa função de ser pai de vocês. Só que o bom pai também ele ajuda até onde o filho permite, né? Senão ele passa a ser invasor de privacidade. Lógico. Mas eu acho assim, a gente tem... Inclusive, é por isso que eu quero a aproximação dos estudantes dentro do sindicato, para que tenham voz, para que tragam para a gente a demanda, porque nós temos tanta demanda, que eu não consigo identificar, às vezes, o que está acontecendo lá dentro da universidade. Eu não consigo identificar aquele problema que o estudante está acontecendo. Teve uma vez, eu não era nem do sindicato, eu não estava nem aqui em Palmas, e eu estava em Araguaína, e ele virava e mexia, saía para o internato rural. Falei, como é que é o seu internato rural? Isso já vou só colocar, isso aí já fazem no mínimo uns 15 anos, entendeu? Mudou depois disso. Aí, não, eu fico em tal cidade assim, e o outro fica em tal cidade, o outro fica em tal cidade. Eu falei, mas quem é o preceptor? Não, é o doutor, ele sai passando tudo assim. Eu falei, mas e quando ele não tá ali, como é que funciona? Não, ele deixa o receituário lá, a gente vai indo. Vai fazendo. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, você corre grande risco. Ele falou, por quê? Eu falei, você tem CRM? Não, não tem, doutor. Eu falei, então você está fazendo um exercício ilegal da medicina. Aquele carimbo que está lá, ele tem um nome, não tem? Tem, doutor. É o seu? Ideológica. Não, é falsidade ideológica. Não, doutor, mas é assim que sempre foi e tal. Um belo dia... Acontece, né? Puf. Estudantes de medicina são presos por falsidade ideológica e exercício ilegal da medicina. Isso é batata. Doutor, quando eu estava dentro do camburão, eu lembrei da sua fala. Oh, coisa boa. Eu falei, não fui eu que denunciei, não, mas é que era uma coisa que podia acontecer. Ai, já era tarde demais. Aí depois, é lógico, assim, depois eles conseguiram, se formaram, tudo, e são excelentes profissionais, fizeram residência, mas aprenderam. Eles viviam um momento que não era deles, era um momento que era ofertado aquilo para eles daquela forma, que não existia uma fiscalização, e depois disso mudou-se tudo, né? Sim, Mudou-se tudo. Mas assim, a nossa função, eu falo que o sindicato ele tem como dizer, olha, o filho, não pisa aqui que você cai. O menino vai, pisa e cai, ele não pisa de novo, mas se a gente puder evitar que ele pise, é essa a função do sindicato, junto com os estudantes. Muitas vezes, que nem eu falo, o sindicato ele possui uma cadeira dentro do Conselho Estadual de Saúde. E nós tivemos embates gigantescos pelas essas aberturas de novas faculdades aqui dentro. Fomos votos vencidos e o negócio era para acontecer daquele jeito e aconteceu. Mas nós colocamos as coisas que deveriam existir para que o curso existisse. Então amanhã depois na história, foi aprovado. Foi com voto contrário do Sindicato dos Médicos que orientava isso aqui. Então eu acho assim, nós precisamos entender o que acontece dentro das faculdades de medicina. Com certeza. Se eu entender o que acontece dentro da faculdade de medicina, se eu entender quais são os anseios dos alunos, eu tenho como ofertar ou tentar ofertar algum norte para que esses alunos sigam. Depois que tem o problema, a gente busca solução. Mas eu acho que a gente tem que ter muito mais, ser mais proativo e fazer uma medicina, que ninguém dizia, um professor meu, a medicina preventiva. Prevenir doença? Não, prevenir dor de cabeça. Coisa boa. Prevenir dor de cabeça, porque medicina todo mundo aprende. Que nem diz a entrevistada de vocês, antigamente tinha o White Book, o Black Book, isso aí. Nós precisamos de alguma coisa que é isso que você falou. Eu não tenho ali no White Book, Black Book, para como é que eu resolvo aquela demanda ali naquele momento. Porque ela é jurídica. Mas então, nós estamos precisando de um curso de qual orientação?
Nós vamos precisar de um curso, até vocês talvez aqui do podcast que já escuta todo mundo. O sindicato, que tal a gente promover alguma coisa orientando investimento? Sim, orientando PJ. A gente tem uma lista aqui. Orientando uma PJ. Sim. Ou vamos orientar qual o caminho que a gente segue. Inclusive, um dos temas agora, que a gente teve no encontro lá em Porto Alegre, foi a agressão ao médico. Agressão ao médico. Essa agressão ela não é só física, hoje ela é digital. Sim. E é o que mais tem. Como proceder? Que jeito proceder? Outra coisa que nós... E nós tivemos, né? Inclusive, num dos nossos TikToks, né? Outra coisa que nós trouxemos agora e vamos implantar aqui é a denúncia do falso médico. Olha, isso é ato médico, está sendo exercício ilegal. Nós vamos implantar aqui, é um projeto que já começa no Rio Grande do Sul, Sim. no sindicato de lá, e nós vamos começar a montar isso aí, para que a gente proteja a medicina de excelência. Categoria. Porque eu falo o seguinte, todo mundo pode fazer o que quiser. Eu sou a favor de que todas as profissões façam o que quiser, mas elas têm que assumir do começo ao fim. Sim. É justo. Eu vou fazer uma harmonização facial. Seja lá quem for que vai fazer a harmonização. Se der errado, você custeie isso até o fim. Porque o que a gente vê? Deu errado, põe lá na UPA ou joga lá na porta do pronto-socorro e pedala. Vai fazer para resolver pelo SUS. Ué. Porque quer maior campanha que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica faz em relação... Opere com quem é da sociedade, opere realmente com o cirurgião plástico, e muitos vão pelo lado do valor financeiro, do custeio disso, e quando dá problema... Fica mais alto o valor. Muito mais. É isso aí. Muito bem. Muito bom. Meninos, dúvidas, É isso aí. perguntas, elogios. Muitos. Eu queria deixar... Fala aí, Eu queria Bruno. deixar em aberto aqui para vocês, eu acho que é uma coisa que até pensando aqui, talvez já que a gente não consegue o estudante entrar dentro do sindicato, talvez o próprio vocês levar a demanda para mim, para que a gente faça, vamos organizar, nós temos um auditório lá para 70 pessoas, todo montado, nós temos o espaço físico, nós temos a condição de começar a produzir alguns temas e debater alguns temas que a gente possa levar pro médico, pro recém-formado. Eu ia até te falar, o podcast acabou se tornando uma esponja onde ele mostra muita coisa para muito aluno, mas também recebe muita coisa de muito aluno. Então, Sim. e isso através de comentários que eles trazem pra gente, através de elogios que ele fala, poxa, é realmente isso que vocês falaram, esse tema aqui é bem legal, porque a gente não sabe nada. Poxa, se tivesse um tema desse na faculdade e tal. Então a gente começa a filtrar esses temas. Pode levantar aqui até uma enquete, uma votação, ver qual o tema que eles gostariam que a gente debatesse lá. E acaba indo a favor do nosso objetivo Com mesmo, certeza. né? Que é em prol da educação médica mesmo, isso aí. Bom, Fechou. obrigado meus filhos, satisfação imensa, muito obrigado Reginaldo, foi um prazer enorme ter falado com você aqui, obrigado por você ter aceitado o convite, demoramos um pouco, mas graças a Deus deu certo, valeu por você ter vindo. Eu enrolei também, não foi, Cíntia, a gente acabou enrolando, entramos de férias, aquela confusão toda, mas de verdade, obrigado por você ter vindo. Uma das coisas que eu sempre digo tudo é no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. Tinha que ser hoje. Tinha que ser hoje, é isso daí. Você quer ver uma coisa que eu acho engraçado? Eu falo que quando a gente está recém-formado, você marca uma cirurgia, você quer operar, suspende aquela cirurgia, você fica valente, você briga com todo mundo. E Nunca fiz isso. E o tempo te ensina o seguinte, se ela não foi naquele dia, era que ela não podia ir naquele dia. Mas eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu levei o risco cirúrgico, eu me organizei inteiro, estava tudo programado para ela acontecer. Porque também não adianta você chegar com um paciente lá de 70 anos sem nenhum risco, sem nada, e suspende. Porra, porque tinha que suspender. Não, é porque você não fez a sua parte. Faça a sua parte. Se ela não acontecer, é porque tinha um propósito para ela não acontecer. Exato. Não xingue, agradeça. Exatamente. Outra coisa que eu aprendi com a vida. Paciente com tudo certinho, o anestesista vai fazer, fala, doutor, eu sinto que hoje, se eu operar, eu morro. A cirurgia está suspensa. Não foi uma nem duas que eu suspendi, não. É mesmo? Meu amigo,
Eis a dica. Vai estar lá o Eis a anestesista. dica. Fala que vai morrer. Fala que vai morrer. Vou começar, você vai morrer. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência e preferência. E até o próximo episódio. Até mais. Mas essa